Olá, meu irmão e minha irmã. O Núcleo do Rio, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, promove um ciclo de diálogos Direitos e Justiça com a doutora Anayance Gonçalves, membro também da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Vem comigo assistir o primeiro episódio desse ciclo de debate. Vai começar agora. Então, Ana, vamos com o questionamento que a turma mandou para a gente aqui pela Frente de Evangelho para o Estado de Direito. O pessoal tem questionado muito, né, por causa dos decretos municipais e estaduais, tem interferido no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente no que se refere ao salário, onde uma empresa fecha, né, por decreto e resolve, por exemplo, em não querer pagar mais o salário da pessoa, né? Aí o pessoal tem questionado em relação aos seus direitos. Qual é o direito do trabalhador que não foi rompido ainda o contrato de trabalho, por exemplo, em relação ao seu salário, né, nesse tipo de questionamento? Você pode nos ajudar nesse Excelente sentido? questionamento, Cláudio. É importante a gente trazer esclarecimentos. Em primeiro lugar, né, a gente precisa esclarecer os termos jurídicos que podem trazer dúvidas à população. Então, desde que a OMS declarou a pandemia global do coronavírus em 11 de março, surgiram termos novos no nosso dia a dia. Termos até então que as pessoas desconheciam e que já fazem parte do nosso dia a dia. É importante a gente ter esse conhecimento. A Lei Federal número 13.979 de 2020, que está em vigor desde fevereiro, dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E essa lei estabelece a diferença entre isolamento e quarentena no artigo 2º, incisos 1 e 2. O isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou separação de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas. Já a quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação, a separação das pessoas que não estejam doentes das que estão doentes, ou separação de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitas de contaminação. Então, a situação de emergência é uma situação anormal e se caracteriza pela iminência de danos à saúde e ao serviço público, que implique no comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público frente a essa situação. Então, dessa forma, o Poder Executivo, ele torna pública a situação anormal através da publicação de um decreto, né? E como ficam as relações trabalhistas durante a pandemia? Então, a Lei 14.020 dispõe o seguinte, a respeito da redução de jornada. Ela prevê a possibilidade da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário no prazo de 90 dias, enquanto vigorar o estado de calamidade pública. Esse estado de calamidade pública é reconhecido pelo governo federal. E essa redução ela pode ser na proporção de 25%, 50% ou 70% do salário, enquanto a União paga 25%, 50% ou 70% sobre o valor do seguro-desemprego, que não ultrapassa o valor de R$ 1.813,03. Existe ainda a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, que é no prazo máximo de 60 dias, que pode ser fracionável em 2 períodos de 30 dias. E aí, na suspensão do contrato de trabalho, há a manutenção dos benefícios, né? Não há o trabalho, não pode haver qualquer hipótese de trabalho parcial, teletrabalho, trabalho remoto ou à distância. E aí, na suspensão, existe a ajuda mensal de 30% do salário, né, das empresas que têm receita bruta de até 4,8 milhões de reais, enquanto a União ela paga 100% ou 70% em cima do seguro-desemprego. Isso nos casos que a empresa ajuda com uns 30%. E as condições gerais, tanto para suspensão do contrato de trabalho, quanto para redução do salário. Tem que ser por acordo individual escrito para empregados com salário de até R$ 3.135, ou acima de R$ 12.102, né? São aqueles empregados com nível superior. E outro requisito é ter acordo individual
Esse acordo individual tem que ser encaminhado ao empregado 2 dias antes da assinatura e comunicado ao sindicato da categoria dele 10 dias após o empregado assinar, né? Outro requisito é ter um acordo coletivo nos casos dos trabalhadores que recebem entre R$ 3.135 e R$ 12.112. Né? Nesses casos, o acordo coletivo é obrigatório, não pode fazer o acordo individual. E nesse acordo coletivo pode haver percentuais diferentes, né? Eles podem regular, porque o acordo ele tem força de lei, né? E todos os casos, os acordos, tanto individual quanto coletivo, têm que garantir a estabilidade no emprego durante o período da redução e da suspensão do contrato de trabalho. E mesmo após o retorno, ela tem que garantir estabilidade por igual período. Por exemplo, se o contrato ficou suspenso por 60 dias, tem que conceder a estabilidade ao trabalhador pelo prazo igual de 60 dias. Né? E a obrigação do trabalhador, aliás, a obrigação do empregador é de informar o Ministério da Economia sobre a assinatura desse acordo, né, um prazo de 10 dias. E aí o benefício da União é pago em 30 dias, né? A ajuda compensatória mensal, ela não tem natureza salarial, ela não integra a base de cálculo do imposto de renda, né? Essa é uma dúvida muito recorrente, principalmente porque a gente está agora no prazo aí para fazer a declaração de imposto de renda. E ela também não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos que incidem sobre a folha de pagamento. Também não integra a base de cálculo do FGTS. Essas medidas, elas também são aplicadas a jovens aprendizes. Então, Ana, só que tem um outro questionamento também que veio muito específico, né? Que fala sobre o isolamento e a quarentena. No caso, isso serão considerados faltas justificáveis? Tipo, a empresa, eu trabalho numa padaria. Padaria não, vou dar um exemplo melhor. Numa empresa, numa loja que vende materiais de construção civil. Né? Aí a prefeitura lá resolva fechar as portas da loja onde eu trabalho. Aí a loja fica 8 dias fechada. Esses 8 dias pode ser descontado no meu contra-cheque? Não, porque essas faltas, elas são consideradas faltas justificadas, tanto para os trabalhadores da iniciativa privada, quanto aos servidores públicos. Isso está previsto no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.979. Tá, aí vem uma outra pergunta também que veio junto com aquela principal, né? Que é em relação aos trabalhadores domésticos, né? As secretários, né? Quais as medidas a serem tomadas em relação a essas pessoas? Normalmente eu imagino que ainda existem trabalhadores domésticos que não têm relação trabalhista com a carteira de trabalho, né? Trabalha como, como é que fala? Esporadicamente ou até mesmo com uma frequência mesmo fechada durante um mês, carga horária. Como é que tem uma tratativa especial para eles em relação em relação ao isolamento e à quarentena, né, em relação à parte trabalhista? Em primeiro lugar, Cláudio, a gente tem que verificar se esse trabalhador doméstico, de fato, não se encontra num vínculo empregatício disfarçado, né? Porque se há habitualidade, se há subordinação, se há uma certa frequência, então a lei, a jurisprudência entende que há o vínculo empregatício sim, a carteira deve ser assinada. E aí, nesse caso, se aplicam as mesmas disposições nos trabalhadores em geral, né? Essas disposições previstas na Lei 13.979, ou seja, os trabalhadores domésticos que estão em isolamento ou quarentena terão suas faltas consideradas justificadas. E aí são considerados trabalhadores domésticos babás, faxineiras, lavadoras, vigias, acompanhantes de idosos, né? São um rol exemplificativo da lei. Joia, Ana. Muito obrigado aí. Vamos agora aguardar ansiosamente a segunda parte dessa série, dessa sequência aí sobre a parte jurídica, né, o plantão jurídico, né? E em nome do Núcleo do Rio, né, da Frente Evangélica do Estado de Direito, você que é membro também aqui do grupo de formação do Norte Mineiro, agradecer muito a você
a ter aceito aí esse desafio, né? As pessoas que estarão com certeza assistindo esse vídeo possam compartilhar, possam ter a sua vida edificada em relação às informações que foram dadas por você. E caso você que está assistindo e tem algum questionamento, alguma pergunta específica, né, nessa parte que foi falada aqui nesse vídeo, não deixe de registrar nos comentários. Aqui, tanto no canal do YouTube, caso você esteja assistindo no canal do YouTube da frente, ou na página do Facebook dos comentários lá, que nós vamos estar coletando também para quem sabe fazer uma nova sequência futuramente. Vou deixar aí para você, Ana, poder finalizar aí esse vídeo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente pelo convite, pelo espaço que a Frente de Evangélicos me cedeu, né? Tem sido uma caminhada aí de 2 anos, né? Uma caminhada muito edificante e prazerosa. Sinto como membro, parte de uma família mesmo. E estou à disposição, estou totalmente à disposição para auxiliar, né, os trabalhadores, as pessoas no geral que têm esses questionamentos, têm essas dúvidas, né? Encaro mesmo isso como uma missão de vida. Eu tenho esse propósito de ajudar através da minha profissão, né? De uma forma de garantir justiça a essas pessoas que estão em situação de injustiça, né? A palavra fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim, como profissional da área do direito e como cristã, eu tenho fome e sede de justiça e eu espero, né, de uma certa forma, contribuir para que essa justiça seja feita.